Olá! Neste vídeo falaremos sobre os indicadores de processos. O primeiro indicador é o yield do processo. Então é o yield que um processo tem, que é qual percentual de peças desse processo que saem sem nenhum defeito. Então suponha que a gente tenha um processo com 3 etapas. A primeira etapa, etapa A, tem um yield de 90%, ou seja, nessa etapa 90% dos itens saem sem nenhum defeito. Na etapa B, o yield é de 95%. E na etapa C, também 95%. Após passar um processo composto por essas 3 etapas, qual é o yield geral desse processo? Então, qual o percentual de peças que passa por esse processo de 3 etapas que sai sem nenhum defeito? Então, para conseguir isso, a gente vai multiplicar o yield da primeira etapa vezes o yield da segunda etapa vezes o yield da terceira etapa. Então a gente tem que esse processo 90%, 95% e 95% vai dar um total de 0,81225. Ou seja, esse processo tem um yield de 81,23% aproximadamente. Então, apesar dos processos estarem com pelo menos 90% de yield, a partir do momento que a gente compõe várias etapas, o yield vai decaindo. E se um processo tivesse 10 etapas e cada uma dessas etapas tivesse um yield de 99% em cada uma das etapas, seria 0,99 elevado a 10. Então 99% vezes 10 vezes. Cada etapa 99%, ou o equivalente a 99 elevado a 10. E o yield desse processo seria 90,44. Então o yield de 99% em 10 etapas cai para 90%. O que ocorreria se cada processo tivesse um número maior de etapas? Ou seja, mantendo um yield de 99% em cada etapa, qual que é o yield geral de um processo que tivesse 100 etapas? Então, um processo produtivo que tivesse 100 etapas, cada uma delas com um yield de 99%. Então aqui a gente teria 0,99 elevado a 100. E fazendo as contas, cai para 0,36,6%. Ou seja, mesmo que todas as etapas tenham um yield de 99%, se um processo tem 100 etapas, o yield dele é 36%. Ou seja, apenas 36% de cada 100 peças, só 36 vão sair sem nenhum defeito. E um processo de 1000 etapas, 0,99 elevado a 1000, a gente tem que o yield seria 0,000,432, ou isso dá aproximadamente 0,00432%. Num processo com 1000 etapas, cada etapa tem um yield de 99%, a chance de
ter um produto que sai ao final desse processo sem defeito é praticamente zero. Um ponto importante para salientar é que nem todos os processos são comparáveis. Então a gente não pode comparar a quantidade de defeitos que saem em uma fábrica que fabrique cadernos e uma fábrica que esteja fabricando televisores ou aparelhos eletrônicos, pois a quantidade de etapas é muito diferente em cada um desses processos. Por isso a gente tem uma outra métrica chamada defeitos por milhão de oportunidades, DPMO. Então, em processos com maior número de oportunidades para ter defeito, maior quantidade de etapas, a gente consegue considerar esse grande número de etapas comparando com processos que não tenham tantas etapas. Então, dependendo da quantidade de oportunidades para defeitos, a gente tem os defeitos por milhão de oportunidades e não apenas os defeitos por unidades. E os defeitos por milhão de oportunidades têm uma relação direta com a métrica de 6 sigma, qual é o nível sigma de um processo. Então, um processo que tem 500 mil defeitos por milhão de oportunidades é um processo com nível 1,5 sigma. Já no extremo oposto, um processo que está em nível 6 sigma, ele tem 3,4 defeitos por milhão de oportunidades. Então seria o equivalente a dizer que esse processo opera com 99,9996% de itens que estão dentro da especificação, ou seja, 99,9999966 dos itens vão estar dentro do que foi especificado, ou seja, não basta apenas ter 99%. Para chegar a 6 sigma, o nível de precisão, o nível de acerto para dentro do que foi especificado tem que ser muito alto, para ter um nível de defeitos por milhão de oportunidades bem baixo.